A pequena menina estava sentada em sua cadeira alta, olhando para o prato à sua frente com olhos vazios. Já fazia 3 semanas que ela não comia quase nada, e naquele momento, até mesmo o pai milionário começou a temer que estivesse perdendo a própria filha. Mas ninguém naquele enorme e luxuoso apartamento imaginava que a pessoa que mudaria tudo não seria um médico famoso, nem um especialista caro, e sim uma simples faxineira que havia acabado de chegar. Em poucos minutos, uma verdade escondida começaria a aparecer, emoções antigas voltariam à tona e uma pequena atitude de carinho revelaria algo que ninguém dentro daquela casa havia percebido. Antes de continuar essa história emocionante, seja muito bem-vindo ao canal Destinos Entrelaçados. Se você acredita em histórias de esperança, compaixão e segundas chances, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E escreva nos comentários se você gosta de histórias que tocam o coração e mostram que às vezes a solução mais simples pode mudar uma vida inteira. O sol da manhã iluminava os enormes vidros do luxuoso apartamento de cobertura no centro da cidade. A vista mostrava prédios altos, ruas movimentadas e um céu azul claro que parecia prometer um dia tranquilo. Dentro da cozinha moderna, com móveis brancos brilhantes e equipamentos caros, havia um silêncio estranho. Na cadeira alta estava Isabela, uma menina de apenas 4 anos. Ela tinha cabelos loiros claros presos em um pequeno rabo de cavalo, olhos azuis grandes e um rosto delicado que parecia sempre carregado de tristeza nas últimas semanas. Vestia um vestido rosa claro e segurava a colher com dedos pequenos e frágeis. Mas ela não comia. O prato diante dela estava quase intacto. Atrás dela, alguns passos distante, estava seu pai Ricardo Valente, um empresário de 41 anos conhecido em toda a cidade por sua inteligência e sucesso no mundo financeiro. Alto, elegante, cabelos castanhos claros perfeitamente penteados e barba leve bem cuidada, ele usava um terno cinza escuro que parecia recém-saído de uma reunião importante. Mas naquele momento, toda a sua confiança parecia desaparecer. Ricardo observava a filha com um olhar cheio de preocupação. Seus olhos demonstravam algo que nenhum negócio, dinheiro ou influência poderia resolver. Medo. 3 semanas antes, Isabela simplesmente havia parado de comer normalmente. Os médicos foram chamados, exames foram feitos, especialistas vieram visitar a casa. Mas ninguém encontrava uma explicação clara. Fisicamente, ela estava saudável. Mas algo dentro dela parecia fechado. A casa enorme, cheia de luxo e silêncio, parecia cada vez mais pesada. Naquele mesmo dia, uma nova pessoa havia sido contratada para ajudar na limpeza da casa. Seu nome era Marina, uma mulher de 29 anos que vinha de um bairro simples da cidade. Marina tinha cabelos cacheados escuros que caíam suavemente sobre os ombros, olhos castanhos cheios de calma e um sorriso gentil que surgia mesmo em dias difíceis. Ela vestia um uniforme simples azul marinho com gola branca e usava luvas amarelas de limpeza. Para ela, aquele trabalho era muito importante. Precisava do dinheiro para ajudar a própria família. Quando entrou na cozinha pela primeira vez naquela manhã, Marina percebeu algo estranho imediatamente. Não foi o luxo da casa. Não foram os móveis caros. Foi o silêncio entre pai e filha. Isabela estava sentada olhando para o prato. Ricardo parecia perdido, sem saber o que fazer. Marina continuou limpando a bancada, mas seu olhar ocasionalmente voltava para a menina. Havia algo naquele olhar infantil que ela reconhecia. Algo que lembrava a solidão. Se você chegou até aqui na história, deixe um like no vídeo, compartilhe com alguém especial e conte nos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal Destinos Entrelaçados a continuar trazendo histórias emocionantes. Enquanto limpava calmamente a cozinha, Marina observava discretamente Isabela. A menina mexia na comida sem interesse. Em um momento, ela simplesmente largou a colher e virou o rosto. Ricardo suspirou profundamente.
Ele havia tentado de tudo. Comida favorita. Sobremesas. Médicos. Psicólogos. Nada parecia funcionar. Marina terminou de limpar a mesa e ficou alguns segundos parada, pensando. Ela não queria parecer intrometida. Afinal, era apenas a nova faxineira da casa. Mas algo dentro dela dizia que precisava fazer algo. Com cuidado, aproximou-se um pouco mais. Não falou alto. Não fez perguntas complicadas. Apenas olhou para Isabela com um sorriso simples. A menina levantou os olhos lentamente. Foi a primeira vez naquela manhã que alguém na casa olhava para ela sem ansiedade, sem pressão, sem medo. Apenas com carinho. Marina pegou uma pequena colher, sentou-se ao lado da cadeira da menina e começou a brincar suavemente com a comida no prato, transformando o purê em pequenas formas divertidas. Isabela observava curiosa. Ricardo ficou parado, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Marina não parecia preocupada. Não parecia forçar nada. Ela apenas sorria e mostrava a colher como se estivesse participando de um jogo. E então algo aconteceu. Isabela abriu a boca. Foi apenas uma pequena colher. Mas depois de 3 semanas, foi o primeiro pedaço de comida que ela aceitou. Ricardo sentiu o coração acelerar. Ele quase não acreditava no que estava vendo. Marina continuou calmamente, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Outra colher. Depois outra. O silêncio da cozinha foi lentamente substituído por algo diferente. Esperança. Ricardo sentiu os olhos ficarem úmidos. 3 semanas de medo pareciam desaparecer naquele momento simples. Ele percebeu algo importante que ninguém havia notado antes. Isabela não precisava de comida diferente. Ela precisava de atenção verdadeira. Precisava sentir que alguém estava ali com paciência. Sem pressa. Sem pressão. Marina terminou de alimentar a menina e limpou suavemente o cantinho da boca dela. Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ricardo não conseguiu esconder a emoção. Aquela mulher simples, que havia chegado apenas para limpar a casa, tinha conseguido algo que especialistas não conseguiram. E naquele instante ele percebeu algo profundo. Às vezes, o que cura não é dinheiro. Não é status. Não é conhecimento caro. É compaixão. É presença. É humanidade. Se essa história tocou seu coração até agora, apoie este vídeo deixando seu like e compartilhando com alguém que acredita que pequenos gestos podem mudar vidas. Antes de chegarmos ao final, conte nos comentários como essa história fez você se sentir. Naquele dia, algo mudou dentro da casa de Ricardo. Não apenas Isabela começou a comer novamente. Mas o próprio pai percebeu que havia passado muito tempo focado apenas em trabalho, negócios e resultados. Ele quase não percebeu quando a filha começou a se sentir sozinha. Marina não trouxe apenas comida para aquela menina. Ela trouxe algo muito mais importante. Cuidado. E às vezes, tudo o que um coração pequeno precisa é de alguém que simplesmente sente ao seu lado, e mostra que ele não está sozinho. E assim, naquele luxuoso apartamento cheio de silêncio, uma simples faxineira provou que o gesto mais humilde pode ser o mais poderoso de todos. Era o dia do casamento mais esperado da cidade, e ela estava sentada sozinha num canto, ignorada por todos, sem saber que aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. Imagine ser invisível para o mundo inteiro. Imagine trabalhar mais do que todos ao seu redor, sorrir quando quer chorar, continuar de pé quando tudo dentro de você quer desabar. Imagine ser desprezada, ignorada, tratada como se não existisse, pela própria família, pelos colegas, pela sociedade. E então, no momento em que menos espera,
O homem mais poderoso da cidade para bem na sua frente diz o seu nome como se fosse a única pessoa na sala. Essa é a história de Isabela. E ela vai te lembrar que o destino nunca se engana. Antes de começarmos, se você ainda não conhece o canal Destinos Entrelaçados, este é o lugar onde histórias reais de superação, amor e recomeço encontram quem mais precisa ouvir. Inscreva-se agora e ative o sino para não perder nenhuma história. Deixe o seu like se você acredita que pessoas boas merecem coisas boas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. E comenta aqui embaixo se você acredita em segundas chances, porque a gente lê todos os comentários e cada palavra de vocês importa muito para nós. Agora feche os olhos por um segundo. Respira fundo. E entra nessa história com a gente. Isabela Mendes tinha 28 anos, cabelos longos e ondulados castanho escuros caindo livremente pelos ombros, olhos grandes cor de mel com cílios naturalmente longos, pele morena clara com um leve rubor natural nas maçãs do rosto, lábios cheios e uma expressão que carregava, ao mesmo tempo, gentileza e uma tristeza que ela havia aprendido a esconder muito bem. Naquele dia ela usava um vestido branco simples de algodão com flores pequenas bordadas na bainha, sandálias bege de salto baixo, e um pequeno brinco dourado que havia pertencido à sua avó. Era o vestido mais bonito que ela tinha. Ela havia passado a semana anterior lavando e passando com cuidado, guardando para uma ocasião especial. A ocasião especial era o casamento de sua prima Valentina. Valentina Mendes tinha 31 anos, cabelos loiros platinados presos num coque elaborado com flores brancas, pele clara, olhos azuis puxados da herança europeia do lado paterno da família, e o sorriso de quem cresceu sabendo que era a favorita. Naquele dia ela usava um vestido de noiva importado com cauda de 2 metros, bordado com cristais, e um véu que custava mais do que o salário anual de Isabela. A família Mendes era assim. 2 lados de uma mesma moeda, e Isabela havia sempre caído no lado errado. Sua mãe, Dona Cláudia, 55 anos, cabelos pretos tingidos com mechas grisalhas, sempre bem vestida em roupas que gastava mais do que podia para impressionar, havia dedicado a vida a comparar as 2 filhas e sempre achar Isabela insuficiente. Não era maldade calculada. Era algo pior. Era indiferença habitual. A sensação de que Isabela era o rascunho e Valentina era a versão final. Desde pequena, Isabela havia aprendido a ocupar pouco espaço. Aprenderá a comer rápido para não atrasar os outros. Aprenderá a não pedir ajuda porque a ajuda nunca chegava de qualquer forma. Aprenderá a resolver seus próprios problemas com os recursos que tinha, que sempre eram poucos, e transformar esses recursos em algo digno com uma criatividade que ninguém da família reconhecia porque ninguém da família prestava atenção suficiente. Ela havia se formado em administração de empresas com bolsa integral numa universidade federal, trabalhando nos fins de semana como atendente de padaria para pagar os livros e o transporte. Havia estagiado numa pequena empresa de logística e aprendido mais em 6 meses do que a maioria dos colegas aprendia em 2 anos. Havia sido contratada efetivamente e promovida uma vez, mas numa empresa pequena, numa função discreta, num cargo que ninguém na família Mendes considerava impressionante o suficiente para mencionar em reuniões de família. Valentina, por sua vez, havia cursado moda numa faculdade particular paga pelos pais, viajado para a Europa 2 vezes, e estava prestes a se casar com Renato, filho de um construtor local com algum dinheiro e muito ego. O salão de festas onde o casamento acontecia era um espaço enorme no centro de Curitiba, paredes brancas com molduras douradas, lustres de cristal, mesas cobertas com toalhas de cetim creme, flores brancas e rosas em cada mesa. Tudo brilhava. Tudo era projetado para impressionar. Isabela havia chegado cedo para ajudar com os preparativos, como sempre fazia, porque era o tipo de pessoa que chegava cedo e ficava até o fim para ajudar a guardar as cadeiras. Ela havia arrumado 23 centros de mesa sozinha enquanto os outros familiares conversavam animadamente e tomavam champanhe da abertura. Ninguém agradeceu.
Ninguém notou. Quando os convidados começaram a chegar, Isabela encontrou seu lugar na mesa que havia sido reservada para ela, a mesa mais próxima da saída dos fundos, junto com parentes distantes que ela mal conhecia e um casal de idosos que dormiu durante o discurso do padrinho. Ela sorriu para todos que passavam. Cumprimentou primos que olhavam através dela como se fosse transparente. Parabéns para a noiva foram ditos com entusiasmo por todos ao redor. Alguém mencionou que Valentina estava deslumbrante. Alguém mencionou que o vestido era importado. Ninguém mencionou que haviam sido as mãos de Isabela que haviam dobrado cada guardanapo em formato de flor sobre cada prato do salão. Foi durante o coquetel, enquanto Isabela ficava de pé perto da janela com um copo de suco na mão olhando para o jardim externo do salão, que ela ouviu sua mãe conversando com uma tia do lado de fora do alcance da visão, mas bem dentro do alcance da audição. A Valentina ficou linda, né? Realizou tudo o que a gente sonhou para ela. E a Isabela? Ela ainda tá sozinha? Pausa. Ah, a Isabela. A voz da mãe carregava aquele cansaço particular de quem está prestes a diminuir alguém com afeto superficial. Ela é esforçada. Mas não tem o brilho da Valentina, sabe? Nunca teve. Desde pequena já dava para ver. Isabela tomou um gole longo de suco. Olhou para o jardim. Havia uma roseira branca do lado de fora da janela, crescendo contra a parede de tijolos claros, e uma única rosa havia aberto completamente, branca e perfeita, sem que ninguém a tivesse plantado com intenção, sem que ninguém a regasse com atenção, crescida ali por conta própria, na fresta entre o concreto e a terra. Ela ficou olhando para aquela rosa por um tempo longo. Foi então que o salão mudou de temperatura. Não metaforicamente. Literalmente. As conversas ao redor diminuíram de volume de forma perceptível, como quando uma música para de repente você só percebe o silêncio depois. Isabela virou a cabeça na direção em que todos os outros haviam virado. Pela porta principal do salão entrou um homem que ela nunca havia visto antes. Tinha aproximadamente 35 anos, altura considerável, cabelos castanho escuros levemente ondulados, curtos nas laterais e um pouco mais longos no topo, olhos verdes com uma intensidade calma que atravessava o espaço. Pele bronzeada de quem passa tempo ao ar livre. Mandíbula firme, expressão tranquila mas atenta, o tipo de rosto que parecia construído para transmitir confiança sem esforço. Usava um terno cinza chumbo de corte impecável sobre uma camisa branca sem gravata, com os 2 botões superiores abertos, e sapatos de couro escuro brilhante. Não havia nada chamativo no que ele vestia. Tudo era simplesmente perfeito. Ao lado dele caminhava um homem mais velho, seu assistente ou assessor, carregando uma pasta fina, murmurando algo discretamente. Isabela ouviu uma prima sussurrar ao lado dela. Esse é Gabriel Rocha. Outra prima, do outro lado, completou com a voz levemente acelerada. Gabriel Rocha. O Gabriel Rocha. Da Rocha Incorporações. Ele é dono de metade dos empreendimentos novos da cidade. Isabela olhou para o homem novamente. Ele cumprimentou o pai do noivo com um aperto de mão firme e uma expressão cordial mais reservada. Não estava sorrindo com aquela amplidão performática que as pessoas costumam usar em eventos sociais para parecerem acessíveis. Seu sorriso, quando apareceu brevemente, era pequeno e genuíno. Ela voltou a olhar para o jardim. Não era o tipo de pessoa que ficava observando homens ricos em festas. Tinha outras coisas em que pensar. Tinha uma proposta de projeto que havia passado os últimos 3 fins de semana desenvolvendo, um sistema de controle logístico que ela acreditava poder reduzir em 30% os custos operacionais da empresa onde trabalhava, se alguém se dignasse a ouvi-la apresentar. Tinha uma mãe que havia acabado de dizer em voz alta que ela não tinha brilho. Tinha um copo de suco que estava ficando quente na mão.
Ela colocou o copo sobre a mesa mais próxima e foi em direção ao corredor lateral, precisando de 2 minutos de silêncio verdadeiro. O corredor lateral do salão era uma passagem estreita entre o salão principal e os bastidores da cozinha, com paredes brancas e iluminação fluorescente simples, completamente fora do alcance da decoração elaborada. Era o tipo de espaço que existe em todo lugar bonito, mas que ninguém jamais fotografa. Isabela encostou as costas na parede branca, fechou os olhos e respirou. Ela não chorou. Havia aprendido a não desperdiçar lágrimas em lugares onde não eram privadas. Respirou. Quando abriu os olhos, havia alguém parado na entrada do corredor. Gabriel Rocha olhava com uma expressão de leve surpresa, como se não esperasse encontrar ninguém ali. Na mão ele segurava um pequeno copo de água mineral. Desculpa, ele disse, com voz grave e calma. Estava procurando um lugar tranquilo por 1 minuto. Eu também, Isabela disse, sem pensar em ser mais elaborada do que isso. Ele olhou para ela por 1 segundo. Depois olhou para o corredor estreito. Depois olhou para ela novamente com uma expressão que não era condescendência nem interesse calculado. Era algo mais simples. Era reconhecimento. O reconhecimento de uma pessoa que também prefere a parede ao fundo do que o centro do salão. Posso dividir o corredor? Ele perguntou. É um corredor público, ela disse. Ele encostou na parede do lado oposto. Bebeu um gole de água. Ficou em silêncio por um momento. Você conhece os noivos? Ele perguntou. A noiva é minha prima, Isabela disse. E você? O pai do noivo é sócio num projeto que estamos desenvolvendo. Ele olhou para o teto. Não era exatamente opcional estar aqui. Isabela quase sorriu. Entendo. Você passou a tarde toda arrumando as mesas, ele disse então, de forma direta mas sem tom acusatório. Ela o olhou com uma expressão ligeiramente surpresa. Vi quando cheguei, ele explicou. Você estava dobrando os guardanapos sozinha enquanto todo mundo tomava champanhe. Não havia pena na voz dele. Apenas observação. Alguém tinha que fazer, ela disse. Sim, ele concordou simplesmente. Mas não era obrigação sua. Silêncio. Meu nome é Gabriel, ele disse, estendendo a mão. Isabela, ela respondeu, apertando a mão dele. O aperto de mão durou exatamente o tempo certo. Nem longo demais para ser estranho, nem curto demais para ser frio. Isabela, ele repetiu, como quem está fixando uma informação importante. Eles ficaram ali por mais 8 minutos. Ela não contou na hora, mas lembrou depois. Conversaram sobre a cidade, sobre um novo sistema de parques lineares que a prefeitura havia anunciado, sobre logística urbana, e então ele disse algo que ela não esperava. Você trabalha com o quê? Administração e logística, ela disse. Numa empresa de médio porte aqui em Curitiba. O que você acha do sistema de distribuição do centro da cidade? E então algo aconteceu que raramente acontecia com Isabela em espaços sociais. Alguém fez uma pergunta e esperou genuinamente pela resposta. Ela falou. Com clareza, com dados que havia memorizado porque era o tipo de pessoa que memoriza dados, com uma análise que havia desenvolvido nas noites em que ficava acordada pensando em problemas que ninguém havia pedido para ela resolver, mas que resolveu de qualquer jeito porque era assim que sua mente funcionava. Gabriel Rocha ouviu sem interromper. Com aquela atenção total e quieta que pessoas verdadeiramente inteligentes têm quando encontram algo que vale a pena ouvir. Quando ela terminou, ele ficou quieto por 2 segundos. Você já apresentou isso para alguém? Tentei, ela disse. Meu gerente disse que era interessante e arquivou. Ele assentiu lentamente. Seria uma pena se continuasse arquivado. Foram chamados de volta ao salão pelo início do jantar.
Eles voltaram pelos caminhos separados que o evento exigia, ele para a mesa de honra onde o pai do noivo havia reservado um lugar, ela para a mesa perto da saída dos fundos. Mas durante o jantar, 2 vezes, ela olhou na direção da mesa de honra e encontrou os olhos verdes de Gabriel Rocha já direcionados para ela. Na segunda vez, ele levantou levemente o copo de água na direção dela, um gesto pequeno e discreto que ninguém mais na sala notou. Ela baixou os olhos para o prato e pela primeira vez em toda aquela tarde, sorriu de verdade. Se você está assistindo até aqui, obrigado de verdade. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa, se essa história está tocando o seu coração, compartilhe agora com alguém que precisa lembrar que ainda existe gente boa no mundo. Deixe o seu like, inscreve no canal Destinos Entrelaçados, e comenta aqui o que você está sentindo. A gente lê tudo. Na semana seguinte, Isabela voltou à sua rotina. Acordava às 6h30, tomava café sozinha no apartamento pequeno que dividia com uma colega de trabalho, pegava 2 ônibus até a empresa, chegava antes de todo mundo, saía depois de todo mundo, voltava para casa, estudava, dormia, repetia. Na quinta-feira após o casamento, seu telefone tocou com um número desconhecido. A voz era grave e calma. Isabela. Aqui é Gabriel Rocha. Eu pedi seu contato para o pai do noivo, espero que não se importe. Tenho uma proposta para te apresentar e gostaria de saber se você teria disponibilidade para uma reunião. Ela ficou imóvel no meio do corredor da empresa por 3 segundos completos. Que tipo de proposta? Ela perguntou com a voz mais calma que conseguiu. Minha empresa está expandindo para uma divisão de gestão logística urbana. Estamos montando uma equipe. Depois da conversa que tivemos no casamento, acredito que você tem exatamente o tipo de raciocínio que estamos procurando. A reunião aconteceu na sexta-feira seguinte, num escritório no 22º andar de um edifício de vidro no centro de Curitiba, com vista para toda a cidade. A sala de reuniões tinha paredes de vidro, mesa longa de madeira clara, cadeiras brancas, e luz branca do meio-dia entrando por todos os lados. Isabela foi com o único terno que tinha, cor azul marinho escuro, uma blusa branca por baixo, cabelos longos e ondulados presos num semipreso cuidadoso. Havia passado 2 horas da noite anterior revisando os dados da proposta que havia desenvolvido nos fins de semana, imprimiu tudo em 3 cópias, colocou numa pasta simples. Havia 7 pessoas na sala. Diretores, analistas sênior, o assessor jurídico da empresa. E Gabriel Rocha, sentado no centro, com o mesmo terno cinza chumbo de corte impecável, a mesma camisa branca, os mesmos olhos verdes com atenção total. Isabela apresentou durante 40 minutos. Sem gaguejar. Sem pedir desculpas pelo espaço que ocupava. Com os dados, com as projeções, com as soluções que havia construído sozinha nas noites em que o resto do mundo dormia. Quando ela terminou, houve silêncio na sala por um momento. Gabriel foi o primeiro a falar. Perguntas, ele disse, virando-se para a equipe. Houve perguntas. Boas perguntas. Ela respondeu todas. No final da reunião, enquanto os outros saíam, Gabriel ficou. Caminhou até onde ela estava recolhendo seus papéis e parou do outro lado da mesa. Você sabe que isso vai mudar completamente o que você faz da vida, ele disse. Não era pergunta. Eu sei, ela disse. Você está pronta para isso? Ela olhou para ele. Pensou na roseira branca crescendo sozinha na fresta do concreto sem que ninguém a regasse. Pensou nos 23 centros de mesa que havia arrumado sozinha enquanto todos tomavam champanhe. Pensou na voz da mãe dizendo que ela nunca teve brilho. Eu nasci pronta, ela disse. Só precisava que alguém abrisse a porta. 3 semanas depois, Isabela pediu demissão da empresa onde havia trabalhado por 4 anos. Seu gerente ficou surpreso. Disse que ela era esforçada.
Usou exatamente a mesma palavra que sua mãe havia usado. Esforçada. Como se esforço fosse o teto e não o piso. Ela agradeceu, devolveu o crachá, e saiu com a pasta embaixo do braço e a coluna reta. Nos meses que se seguiram, Isabela trabalhou mais do que jamais havia trabalhado. Mas pela primeira vez na vida, trabalhou num lugar onde o que ela produzia era visto, reconhecido e usado. Onde as ideias que ela tinha nas madrugadas eram implementadas nas manhãs seguintes. Onde seu nome aparecia em documentos importantes ao lado de pessoas que a cidade inteira conhecia. Gabriel Rocha era, no trabalho, exatamente como havia sido no corredor do casamento. Direto, atento, sem performatividade. Exigia muito e reconhecia na mesma proporção. Numa reunião de equipe em que um projeto que Isabela havia liderado economizou à empresa mais de R$ 1.200.000 em 3 meses, ele simplesmente disse, na frente de todos, com aquela voz grave e calma, isso foi resultado do trabalho da Isabela. Reconheçam. Não havia nada além de fato nessa declaração. Mas para quem havia passado anos arrumando centros de mesa sem que ninguém percebesse, ouvir o próprio nome atribuído a algo que havia criado foi uma das experiências mais estranhas e poderosas de sua vida adulta. A família Mendes ficou sabendo aos poucos, da forma como as famílias ficam sabendo de coisas, através de conversas oblíquas, de publicações em redes sociais, de um artigo numa revista de negócios local onde o nome de Isabela aparecia como parte da equipe de liderança da Rocha Incorporações. Sua mãe ligou numa tarde de terça-feira. Isabela, vi que você trocou de emprego. Troquei, mãe. É verdade que você está trabalhando com o Gabriel Rocha? É verdade. Pausa longa. Ele é um homem muito bem-sucedido. Isabela concordou. Como foi que aconteceu isso? Isabela olhou pela janela do novo escritório para a vista da cidade que ela havia ajudado a pensar de forma diferente. Havia uma clareza particular nas coisas quando você para de precisar da aprovação de quem nunca te viu direito. Aconteceu porque eu estava pronta quando a oportunidade apareceu, mãe, ela disse. Sempre estive. O que a família Mendes não sabia ainda, e que ficou sabendo numa manhã de sábado, 3 meses depois, quando Gabriel Rocha apareceu na casa da família para um almoço simples que Isabela havia organizado, era que entre Gabriel e Isabela havia algo que nenhuma sala de reunião havia produzido, mas que nenhuma sala de reunião havia conseguido impedir. Havia começado com a forma como ele ouvia quando ela falava. Havia crescido nos almoços de trabalho que viraram almoços mais longos. Havia florescido numa tarde de domingo em que os dois caminharam por um parque de Curitiba discutindo sistemas de drenagem urbana e de repente perceberam que havia 2 horas que estavam andando lado a lado sem nenhuma pressa de chegar em nenhum lugar. Ele havia pausado no meio de uma ponte sobre um lago do parque, olhado para ela com aqueles olhos verdes de atenção total, e dito simplesmente, eu gosto de estar perto de você. Ela havia olhado para o lago. Depois para ele. Eu também, ela havia dito. Não havia mais do que isso precisava ser. Quando Gabriel entrou pela porta A funcionária caminhava em silêncio, segurando 2 sacolas simples, enquanto tentava esconder as lágrimas. Ela acreditava que finalmente conseguiria ir embora sem que ninguém percebesse. Mas, quando atravessou discretamente o portão da mansão, um carro preto começou a segui-la lentamente. Atrás do volante estava o homem mais rico da cidade, seu chefe. E poucos minutos depois, ele descobriria uma verdade capaz de mudar para sempre a vida dos dois. Às vezes julgamos uma pessoa apenas pela roupa que veste ou pelo cargo que ocupa. Mas, nesta história, um milionário decidiu seguir sua funcionária por pura curiosidade e encontrou uma realidade que jamais imaginou existir. Seja muito bem-vindo ao Destinos Entrelaçados. Se você acredita que a bondade, o respeito e as segundas chances ainda podem transformar vidas, inscreva-se no canal, deixe seu like,
Compartilhe este vídeo e conte nos comentários. Você acredita que pequenas atitudes podem mudar um destino? Helena Duarte tinha 34 anos. Era uma mulher de rosto delicado, cabelos castanhos presos em um coque simples e um uniforme azul marinho impecavelmente limpo. Trabalhava havia 4 anos como funcionária de limpeza na luxuosa residência do empresário Ricardo Montenegro, um dos homens mais influentes de São Paulo. Todos os dias ela chegava antes do amanhecer e saía quando o sol começava a desaparecer. Nunca faltava, nunca respondia com grosseria e jamais reclamava das longas horas de trabalho. Mesmo assim, ninguém realmente a conhecia. Os outros funcionários diziam apenas que Helena era reservada demais. Alguns até acreditavam que ela escondia algum segredo. Na verdade, ela apenas carregava um peso que preferia enfrentar sozinha. Havia um hábito curioso que Ricardo começou a notar sem perceber. Todos os dias, exatamente às 6 da tarde, Helena deixava a mansão carregando 2 sacolas brancas. Nunca eram pesadas. Nunca pareciam conter compras. Ela as segurava com extremo cuidado, como se dentro delas existisse algo precioso. Ricardo observava aquilo da janela de seu escritório. No primeiro dia, ignorou. No segundo, ficou curioso. Depois de semanas vendo exatamente a mesma cena, aquela imagem começou a ocupar seus pensamentos. Por que uma mulher tão discreta carregava aquelas 2 sacolas todos os dias? E por que sempre saía olhando discretamente para trás, certificando-se de que ninguém a seguia? Uma decisão inesperada. Naquela sexta-feira, algo aconteceu. Enquanto Helena caminhava para fora da propriedade, Ricardo fechou lentamente seu notebook. Sem avisar ninguém, pegou as chaves do carro. Nem ele mesmo sabia explicar por quê. Talvez fosse apenas curiosidade. Talvez fosse algo mais. Manteve uma distância segura para que Helena não percebesse. Ela caminhou até um ponto de ônibus simples. Nada de carros. Nada de táxis. Nada de aplicativos. Esperou pacientemente o ônibus como fazia todos os dias. Ricardo, acostumado a helicópteros e carros de luxo, ficou surpreso. Mas aquilo era apenas o começo. Depois de quase 40 minutos de viagem, Helena desceu em um bairro extremamente simples. Ricardo continuou observando à distância. Ela passou por ruas estreitas, casas antigas e pequenos comércios. Até que entrou discretamente em um prédio muito modesto. Ricardo estacionou longe dali. Minutos depois, viu algo que fez seu coração acelerar. Helena entregou uma das sacolas para uma senhora idosa que morava sozinha. Dentro havia alimentos, medicamentos e produtos de higiene. A idosa começou a chorar enquanto abraçava Helena. Nenhuma câmera. Nenhuma fotografia. Nenhuma publicação nas redes sociais. Era apenas um gesto silencioso de bondade. Ricardo ficou completamente imóvel. Ele acreditava conhecer as pessoas pelo currículo e pelo desempenho profissional. Naquele instante percebeu que nunca havia tentado conhecer o coração daquela mulher. Ricardo permaneceu parado dentro do carro por alguns minutos. Aquela cena parecia incompatível com tudo que ouvirá sobre Helena. Enquanto alguns funcionários reclamavam do salário ou do excesso de trabalho, ela usava a parte do que ganhava para cuidar de uma senhora que nem sequer fazia parte de sua família. Mas havia ainda uma segunda sacola. Quando a idosa entrou em casa, Helena continuou caminhando. Ricardo decidiu segui-la novamente. Ela atravessou mais 2 ruas até chegar a um pequeno centro comunitário onde algumas crianças esperavam sentadas em bancos de madeira. Assim que a viram, correram em sua direção com sorrisos sinceros. Dentro da segunda sacola havia pão fresco, frutas, leite e pequenos cadernos escolares. Helena distribuiu tudo com carinho, conversando com cada criança como se conhecesse a história de todas elas.
Ricardo sentiu um aperto no peito. Durante anos, ele havia acreditado que sucesso significava apenas expandir empresas e aumentar lucros. Naquele momento, percebeu que aquela funcionária humilde estava transformando vidas sem que ninguém soubesse. Quando as crianças entraram para estudar, Helena permaneceu sozinha por alguns segundos. Então tirou discretamente uma fotografia antiga da bolsa. Era a imagem de uma menina de aproximadamente 8 anos sorrindo ao lado dela. Helena acariciou a fotografia, respirou fundo e voltou a guardá-la. Ricardo não conseguiu entender. Quem era aquela menina? Por que Helena olhava para aquela foto com tanta saudade? Na manhã seguinte, ele chegou à mansão mais cedo do que de costume. Pela primeira vez em 4 anos, decidiu conversar com Helena. Ela respondeu com educação, como sempre, mas manteve o olhar baixo. Ricardo perguntou se ela fazia trabalho voluntário depois do expediente. Por alguns segundos, Helena ficou completamente imóvel. Parecia assustada. Depois respondeu apenas: algumas pessoas precisam de ajuda, só isso. Era evidente que escondia muito mais. Ricardo respeitou o silêncio. Mas agora sua curiosidade havia se transformado em preocupação. Naquela tarde, ele pediu discretamente ao administrador da empresa o histórico profissional de Helena. Descobriu que ela já havia sido professora de educação infantil. Também descobriu que havia abandonado a carreira repentinamente anos antes. Nenhum motivo constava no registro. Era como se uma parte inteira da vida dela tivesse simplesmente desaparecido. Naquele instante, Ricardo compreendeu que ainda existia uma história muito maior por trás daquelas 2 sacolas. E ele decidiu que descobriria toda a verdade. Na semana seguinte, Ricardo não conseguiu esquecer aquela fotografia antiga. Havia algo no olhar de Helena que transmitia uma dor impossível de esconder. Em vez de investigar sua vida por terceiros, decidiu fazer algo diferente. Convidou Helena para conversar depois do expediente. Ela entrou no escritório visivelmente nervosa, acreditando que havia cometido algum erro. Mas Ricardo apenas disse que queria conhecê-la melhor. Depois de alguns minutos de silêncio, Helena respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, decidiu contar sua história. Anos antes, ela havia sido professora em uma escola pública. Amava ensinar. Seu maior sonho era ver crianças construindo um futuro melhor. Mas sua filha, Sofia, foi diagnosticada com uma doença rara. O tratamento era caro. Helena vendeu tudo o que possuía. Pediu empréstimos. Trabalhou em 2 empregos. Mesmo assim, não conseguiu salvar a menina. Depois da perda, não encontrou forças para continuar dando aulas. Cada sala de aula lembrava o sorriso da filha. Foi então que aceitou trabalhar como funcionária de limpeza. Desde aquele dia, prometeu que parte de todo o salário seria usada para ajudar idosos abandonados e crianças carentes. Ela dizia para si mesma que, se não podia mais cuidar da própria filha, ajudaria outros filhos da vida. Enquanto contava tudo aquilo, suas lágrimas caíam silenciosamente. Ricardo permaneceu imóvel. Nunca havia sentido tanta vergonha por ter passado anos olhando apenas para o uniforme daquela mulher. Naquela mesma noite, tomou uma decisão. Sem avisar a imprensa. Sem divulgar nas redes sociais. Criou uma fundação com o nome de Instituto Sofia Duarte. O projeto ofereceria alimentos, bolsas de estudo e atendimento médico gratuito para crianças de famílias humildes. Mas havia uma condição. Helena seria a diretora do projeto. Ela recusou imediatamente. Disse que não possuía experiência para um cargo tão importante. Ricardo sorriu. Explicou que liderança não nasce do dinheiro. Nasce da capacidade de amar pessoas. E isso ela já fazia todos os dias.
Alguns meses depois, centenas de crianças já eram atendidas pelo instituto. A senhora idosa que recebia as sacolas agora tinha assistência permanente. Os voluntários aumentavam a cada semana. E Helena voltou a sorrir de verdade pela primeira vez desde a morte da filha. Na inauguração oficial, Ricardo fez um discurso simples. Disse que o maior patrimônio de uma empresa nunca seriam seus prédios, nem seus lucros. Seriam as pessoas que trabalham em silêncio, fazendo bem quando ninguém está olhando. Helena olhou para o céu por alguns segundos. Naquele momento, teve a sensação de que Sofia estaria orgulhosa. Ela percebeu que sua dor nunca desapareceria completamente. Mas agora havia encontrado uma forma de transformá-la em esperança para outras famílias. Porque o verdadeiro amor nunca termina. Ele apenas encontra novas maneiras de continuar vivendo. E talvez essa seja a maior lição desta história. Nunca subestime alguém pela profissão, pelas roupas simples ou pelo silêncio. Às vezes, quem parece carregar apenas 2 sacolas está, na verdade, carregando coragem, generosidade e um coração capaz de mudar o mundo. Como você teria agido nessa situação? Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no Destinos Entrelaçados, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram que pequenos gestos de bondade podem transformar destinos para sempre. O som do celular ecoou pela praça silenciosa no exato momento em que Daniel largou a caixa de papelão no chão. Seus olhos ainda estavam marejados pela humilhação que acabará de sofrer quando ouviu a voz do outro lado da linha. Se ele realmente foi demitido da forma como você descreveu, então demitam todos eles. Daniel fechou os olhos, respirando fundo. Atrás dele, 3 colegas que minutos antes riam enquanto o viam sair da empresa continuavam observando de longe, sem imaginar que aquela ligação mudaria completamente o destino de cada um deles. Você já imaginou perder o emprego no primeiro dia sem sequer ter a chance de provar seu valor? E se, justamente no pior momento da sua vida, uma única ligação revelasse que as pessoas que o humilharam escolheram o homem errado para desprezar? Antes de continuarmos essa história emocionante, seja muito bem-vindo ao canal Destinos Entrelaçados. Se você acredita que a vida sempre encontra uma forma de colocar cada pessoa exatamente onde merece estar, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Agora prepare-se, porque esta história vai mostrar que a arrogância pode vencer por alguns minutos, mas a verdade sempre encontra seu caminho. Daniel Albuquerque tinha 32 anos. Era um homem alto, de cabelos castanho escuros cuidadosamente penteados, olhos expressivos e um rosto marcado mais pela serenidade do que pela idade. Vestia uma camisa azul clara, calça social preta e sapatos discretos que já mostravam sinais de uso. Nunca se importou com aparência luxuosa. Cresceu acreditando que caráter valia muito mais que dinheiro. Durante 7 anos trabalhou em uma pequena empresa familiar onde conquistou respeito pela honestidade. Nunca chegou atrasado, nunca recusou ajudar um colega e jamais levou crédito pelo trabalho dos outros. Quando aquela empresa fechou as portas por dificuldades financeiras, Daniel viu seu mundo desmoronar. Ele tinha acabado de assumir o financiamento do apartamento onde morava com a mãe, Dona Helena, uma professora aposentada de 65 anos que escondia do filho as dores constantes nas pernas para não preocupá-lo. Durante quase 5 meses Daniel distribuiu currículos por toda a cidade. Participou de entrevistas, ouviu promessas vazias e colecionou respostas negativas. Cada dia sem trabalho aumentava a ansiedade dentro de casa. Mesmo assim, toda manhã ele acordava cedo, colocava uma roupa social impecavelmente passada e dizia à mãe: "Hoje vai dar certo." Ela sempre sorria, embora também estivesse perdendo as esperanças. Então surgiu a oportunidade. Uma grande empresa de tecnologia administrativa anunciava a vaga para analista operacional. O salário era excelente, havia plano de saúde e estabilidade.
Era exatamente o emprego que Daniel precisava. A entrevista aconteceu numa segunda-feira ensolarada. Enquanto esperava na recepção, percebeu candidatos exibindo relógios caros, ternos sofisticados e conversas arrogantes sobre contatos influentes. Daniel permaneceu em silêncio. Quando entrou na sala, respondeu cada pergunta com calma, contando experiências reais em vez de tentar impressionar. No final da entrevista, a gerente de recursos humanos sorriu discretamente. Gostamos muito do seu perfil. Esperamos você na próxima segunda-feira. Daniel quase não conseguiu acreditar. Ao voltar para casa, comprou um pequeno bolo usando as últimas notas que tinha na carteira. Naquela noite, ele e Dona Helena comemoraram como se fosse uma grande festa. Ela segurou as mãos do filho e disse emocionada: Deus nunca abandona quem continua fazendo bem. Daniel acreditou nisso. Na segunda-feira seguinte acordou antes do despertador. Passou a camisa com cuidado, organizou documentos numa pasta azul e saiu cedo para não correr risco de atraso. Ao entrar no prédio moderno da empresa, ficou impressionado com o tamanho da recepção. Tudo parecia organizado. Funcionários caminhavam apressados pelos corredores de vidro enquanto telas gigantes exibiam metas e resultados. Foi recebido por Patrícia, supervisora do setor administrativo. Ela tinha 40 anos, cabelo preso em um coque impecável, maquiagem discreta e um sorriso que parecia educado apenas por obrigação. Você é o novo contratado? Sim. Ela entregou um crachá temporário sem sequer olhar diretamente para ele. Me acompanhe. Enquanto caminhavam, Daniel tentou iniciar uma conversa. Estou muito feliz por fazer parte da equipe. Ela respondeu apenas: Espero que consiga acompanhar nosso ritmo. Na sala principal havia dezenas de mesas organizadas. Foi apresentado rapidamente aos colegas. Ricardo, coordenador da equipe, aparentava 38 anos. Elegante, confiante e excessivamente seguro de si. Ao lado dele estavam Vanessa e Gustavo, funcionários antigos conhecidos pelo comportamento competitivo. Nenhum deles demonstrou interesse em conhecer Daniel. Apenas balançaram a cabeça rapidamente antes de voltar às próprias telas. Logo nas primeiras horas, Daniel percebeu um clima estranho. Sempre que fazia alguma pergunta recebia respostas curtas. Quando oferecia ajuda, era ignorado. No horário do café tentou se aproximar. Os três colegas interromperam a conversa assim que ele chegou. Vanessa olhou discretamente para Ricardo. Os dois sorriram. Daniel fingiu não perceber. Passou o restante da manhã estudando os procedimentos internos sozinho. Mesmo sem treinamento adequado, conseguiu concluir todas as tarefas que haviam sido enviadas. Pouco depois do almoço surgiu uma pequena falha no sistema. Alguns relatórios desapareceram temporariamente. Ricardo levantou imediatamente. Quem mexeu nisso? Ninguém respondeu. Então Gustavo apontou discretamente para Daniel. O único que acessou aquela área hoje foi ele. Daniel ficou confuso. Eu apenas segui o manual que recebi. Ricardo nem quis ouvir. Chamou Patrícia imediatamente. Ela apareceu poucos minutos depois. Sem verificar registros, sem conversar com o setor de tecnologia e sem analisar qualquer evidência, concluiu. Você acabou de chegar e já causou um problema sério. Daniel tentou explicar. Posso mostrar exatamente o que fiz. Mas ninguém parecia interessado na verdade. Alguns funcionários observavam em silêncio. Outros desviavam o olhar, constrangidos. Ricardo cruzou os braços. Pessoas despreparadas custam caro para esta empresa. Daniel sentiu um nó na garganta. Nunca havia sido tratado daquela forma. Mesmo assim permaneceu calmo.
10 minutos depois, o diretor financeiro apareceu rapidamente na sala. Patrícia resumiu a situação em poucas frases, omitindo detalhes importantes. O diretor respondeu apenas: "Se foi erro do novo funcionário, encerrem o contrato de experiência agora mesmo." Daniel ficou completamente imóvel. Tudo aconteceu tão rápido que ele sequer conseguiu processar. Recebeu uma caixa vazia para guardar seus poucos pertences. Seu crachá foi recolhido. Nenhuma investigação. Nenhuma segunda chance. Ao caminhar até a saída, ouviu risadas abafadas atrás dele. Vanessa comentou em voz baixa. Durou menos que um café. Os três riram. Daniel fingiu não ouvir. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Do lado de fora, colocou a pequena planta, 2 cadernos e a pasta dentro da caixa de papelão. Olhou para o enorme prédio pela última vez. Pensou na mãe esperando notícias felizes. Pensou nas contas acumuladas. Pensou que talvez realmente não fosse bom o suficiente. As lágrimas começaram a surgir. Foi então que seu celular vibrou. Na tela apareceu um contato salvo há muitos anos. Ele respirou fundo antes de atender. Alô? A voz do outro lado era firme, tranquila e carregava uma autoridade que Daniel conhecia muito bem. Acabei de receber uma informação extremamente preocupante. Quero que você me conte exatamente o que aconteceu, sem esconder absolutamente nada. Daniel olhou novamente para o prédio onde ainda podia ver, através da fachada de vidro, Ricardo, Vanessa e Gustavo rindo perto da janela, sem imaginar que, em poucos minutos, toda a estrutura de poder que haviam construído começaria a desmoronar. Daniel permaneceu em silêncio por alguns segundos. Havia tantas emoções misturadas dentro dele que encontrar as palavras parecia impossível. Finalmente, respirou fundo e contou tudo, desde o momento em que entrou na empresa até a falsa acusação que terminou com sua demissão poucas horas depois. Do outro lado da linha, a pessoa ouviu sem interromper. Quando Daniel terminou, apenas uma frase foi dita. Espere exatamente onde está. Não vá embora. A ligação foi encerrada. Daniel olhou para a tela do celular, confuso. Não fazia ideia do que aconteceria. Aquele contato pertencia a Augusto Valença, um empresário de 62 anos que ele conhecera anos antes em um projeto social. Na época, Augusto havia participado anonimamente de uma campanha para reconstruir uma biblioteca pública destruída por uma enchente. Enquanto dezenas de empresários apareciam apenas para tirar fotografias, Daniel passou 3 finais de semana trabalhando como voluntário, sem saber quem estava financiando o projeto. Em certo momento, encontrou um senhor carregando caixas pesadas sozinho. Sem reconhecer quem ele era, Daniel largou o que fazia e passou horas ajudando aquele homem. Os dois conversaram sobre família, honestidade e trabalho. Antes de irem embora, Augusto perguntou: se um dia eu puder retribuir sua ajuda, como posso encontrá-lo? Daniel sorriu. Não precisa retribuir. O senhor faria o mesmo por mim. Naquele dia trocaram telefones, mas nunca mais se falaram. Até agora. Enquanto aguardava, Daniel nem percebeu que um carro preto de luxo entrou lentamente no estacionamento da empresa. Os funcionários da recepção imediatamente se levantaram. Seguranças abriram caminho. Ricardo observou pela janela e empalideceu. O presidente veio sem avisar. Patrícia regalou os olhos. Isso nunca acontece. Poucos segundos depois, Augusto Valença entrou no prédio acompanhado apenas de sua assistente jurídica. Seu semblante era sério. Ele não cumprimentou ninguém. Foi direto para a sala de reuniões. Todos os gerentes foram chamados imediatamente. Ricardo tentou manter a calma.
Ainda acreditava que seria apenas uma visita administrativa. Mas Augusto fez a primeira pergunta. Onde está o funcionário chamado Daniel Albuquerque? O silêncio tomou conta da sala. Patrícia respondeu hesitante. Ele foi desligado hoje. Augusto apoiou lentamente as mãos sobre a mesa. Com base em qual investigação? Ninguém respondeu. Onde está o relatório técnico? Silêncio. Onde está o parecer do setor de tecnologia? Mais silêncio. Augusto então pediu que chamassem imediatamente o responsável pela área de informática. 5 minutos depois, o especialista chegou trazendo os registros do sistema. Bastaram poucos minutos para descobrir a verdade. O erro que apagou temporariamente os relatórios havia sido provocado por uma atualização automática realizada durante a madrugada. Daniel jamais teve qualquer responsabilidade. Todos os acessos estavam registrados. Ricardo começou a suar. Vanessa baixou a cabeça. Gustavo não conseguia olhar para ninguém. Augusto respirou profundamente. Então vocês destruíram o primeiro dia de trabalho de um homem inocente apenas porque decidiram procurar um culpado mais fraco. Ninguém teve coragem de responder. Foi nesse momento que Augusto pegou o telefone. Ligou para o departamento jurídico e disse calmamente. Iniciem imediatamente o desligamento da gerente Patrícia, do coordenador Ricardo e dos funcionários Gustavo e Vanessa por quebra de conduta ética e abuso de autoridade. Suspendam todos até a conclusão do processo disciplinar. A frase terminou exatamente como Daniel ouvirá do lado de fora. Demitam todos eles. Dentro da empresa, ninguém conseguia acreditar. Patrícia tentou argumentar. Presidente, talvez exista um mal-entendido. Augusto interrompeu. O mal-entendido foi vocês confundirem poder com humilhação. Ricardo tentou justificar. Precisávamos agir rápido. Augusto respondeu sem elevar a voz. Agir rápido nunca foi desculpa para agir injustamente. Naquele instante, Daniel ainda esperava do lado de fora, sentado em um banco da praça em frente ao prédio. Ele observava pessoas entrando e saindo enquanto tentava imaginar como contaria tudo para sua mãe. Então viu Augusto atravessar a rua. O empresário sorriu discretamente. Achei que você ainda estaria aqui. Daniel levantou imediatamente. Senhor Augusto. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, foi interrompido por um abraço inesperado. Eu devia ter procurado você muito antes. Daniel não conseguiu conter as lágrimas. Augusto explicou que, meses antes, havia adquirido a empresa justamente para transformá-la em referência nacional em gestão humana. Entretanto, fazia questão de trabalhar discretamente para descobrir quem realmente liderava com ética e quem apenas fingia profissionalismo. Naquela manhã, recebeu uma mensagem anônima de um funcionário contando que um novo colaborador havia sido humilhado sem direito de defesa. Quando ouviu o nome de Daniel, imediatamente lembrou do jovem voluntário da biblioteca. Era impossível acreditar que justamente aquele homem estivesse sendo acusado de irresponsabilidade. Augusto colocou uma das mãos no ombro dele. O caráter que você demonstrou anos atrás continua exatamente o mesmo. Daniel respondeu emocionado. Eu só queria trabalhar. E vai trabalhar. Mas não como antes. Augusto entregou uma nova credencial. Daniel olhou sem entender. No crachá estava escrito: Supervisor de Integridade Operacional. Ele arregalou os olhos. Isso deve estar errado. Augusto sorriu. Não está. Mas eu nem comecei. Justamente por isso. Quem aceita humilhação sem responder com ódio demonstra equilíbrio emocional. Quem continua dizendo a verdade mesmo quando ninguém acredita merece responsabilidade. Daniel permaneceu alguns segundos olhando para aquele crachá.
nunca imaginou viver algo assim. Nos dias seguintes, voltou à empresa. Desta vez, foi recebido por aplausos sinceros de muitos funcionários que haviam assistido à injustiça calados. Vários pediram desculpas. Outros confessaram que tinham medo de enfrentar Ricardo. Daniel não guardou o ressentimento. Em vez de procurar culpados, decidiu reconstruir a confiança da equipe. Criou reuniões semanais para ouvir sugestões. Implantou processos que exigiam investigação antes de qualquer punição. Nenhum funcionário passou a ser julgado sem direito de apresentar sua versão. Poucos meses depois, o ambiente da empresa era completamente diferente. A produtividade aumentou. Os pedidos de demissão diminuíram drasticamente. As pesquisas internas mostravam algo raro: as pessoas finalmente sentiam orgulho de trabalhar ali. Certa noite, ao chegar em casa, Daniel encontrou Dona Helena preparando um jantar simples. Ela percebeu um brilho diferente nos olhos do filho. Então, como foi o novo emprego? Daniel sorriu emocionado. Hoje eu descobri que perder uma porta pode ser exatamente o caminho para encontrar aquela que Deus estava preparando. Os dois se abraçaram em silêncio. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários: você acredita que quem pratica injustiça sempre acaba enfrentando as consequências? Quero muito conhecer sua opinião. Algumas semanas depois, Augusto convidou Daniel para visitar novamente a antiga biblioteca onde haviam se conhecido. O prédio estava completamente renovado. Centenas de crianças liam livros espalhados pelas mesas coloridas. Augusto olhou ao redor antes de dizer: empresas podem crescer com tecnologia, mas só permanecem fortes quando são construídas sobre respeito. Daniel concordou. Na saída, uma menina pequena se aproximou e entregou a ele um desenho. No papel havia duas pessoas ajudando uma a outra. Na parte de baixo estava escrito com letras tortas: quem faz o bem nunca perde. Daniel sorriu. Guardou aquele desenho dentro da pasta onde, poucos dias antes, carregava apenas documentos e a tristeza de uma demissão injusta. Naquele momento, percebeu que algumas derrotas são apenas o começo de uma história muito maior. Porque o verdadeiro sucesso não pertence à pessoa mais poderosa, nem à mais rica. Ele pertence àqueles que continuam escolhendo a honestidade mesmo quando ninguém está olhando. E, às vezes, basta uma única ligação para provar que a vida sempre encontra uma forma de devolver dignidade a quem nunca deixou de agir com bondade. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no Destinos Entrelaçados, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precise recuperar a esperança e ative o sino para acompanhar nossas próximas histórias emocionantes. Lembre-se sempre, a bondade pode parecer silenciosa por um tempo, mas ela nunca deixa de encontrar o seu caminho. E toda pessoa merece uma segunda chance quando a verdade finalmente vem à luz.